Bom dia, Lucas, mais uma vez, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Nós já temos o sinal da cidade administrativa, nós já vamos começar a conversar com o governador Romeu Zema. Alguns detalhes estão sendo feitos lá na sala, a colocação das bandeiras, tanto de Minas Gerais como do Brasil, para a gente poder chamar o governador para essa nossa conversa. Agora sim, governador, bom dia, mais uma vez um enorme prazer falar com o senhor. Bom dia, Paulo, bom dia, Lucas, bom dia, ouvinte. É um grande prazer estar com vocês novamente. Infelizmente à distância, mas estamos juntos. Governador, nós estamos acompanhando esses planos de flexibilização que têm surgido no Brasil inteiro. Em Minas Gerais já tem o seu plano de flexibilização. O senhor vai detalhar esse plano daqui a pouquinho em coletiva para dizer como é que será feita essa flexibilização da nossa quarentena no estado de Minas Gerais. Quais são as linhas principais desse plano que Minas Gerais vai adotar? Bom, nós vamos colocar a questão da segurança acima de tudo, a questão do não contágio com o coronavírus. Hoje é sabido que mais da metade dos municípios do estado já fizeram algum tipo de liberação parcial ou até mesmo total das atividades econômicas. E como no estado a grande maioria das prefeituras são prefeituras de pequeno porte, elas não têm um quadro técnico que possa criar protocolos de segurança. E muitas vezes essa reabertura acaba sendo feita da maneira que não é a mais recomendada. E o que nós estamos fazendo é criar um protocolo que, com certeza, a grande maioria dos prefeitos vão optar por seguir. Já temos, inclusive, o ok da Associação Mineira dos Municípios, a AMM, e com esse protocolo, todas as atividades empresariais terão normas a serem seguidas dependendo do ramo de atividade em que ela esteja. E dessa maneira, aquilo que já está funcionando hoje no estado vai passar a funcionar de maneira mais segura ainda. Então, o que nós estamos fazendo, vale lembrar, é ampliar a segurança. E, além disso, nós estamos colocando todas as atividades em 3 ondas. A primeira onda são aquelas atividades de baixo risco, a segunda onda de médio e a terceira e última onda a de risco um pouco mais elevado. E estaremos orientando aqueles prefeitos que ainda não fizeram nenhum tipo de reativação das atividades econômicas que, se quiserem, que sigam essas ondas de acordo com esse grau de risco. Mas vale lembrar, Paulo, que a decisão é do prefeito. O que o estado está fazendo é criar um protocolo que vai tornar tudo seguro e cabe ao prefeito definir a critério dele, da realidade da cidade dele, em que momento ele quer fazer esse processo e se ele quer ou não seguir essas regras. O que nós realmente queremos é dar mais segurança. Da nossa parte, nós estamos fazendo tudo que é possível. Governador, o senhor fala em que a responsabilidade é dos prefeitos, e nós sabemos que assim o é mesmo, pela relação federativa, relação de poderes. Mas hoje, quando a gente observa Minas Gerais, a gente tem alguma distinção de Minas Gerais por regiões. O estado está mapeando essas regiões para poder auxiliar os prefeitos na tomada de decisão mais próxima à realidade da sua região? Sim, nós temos, como você expressou muito bem, realidades muito distintas. Minas Gerais, como um todo, é um estado que está conseguindo travar essa guerra contra o coronavírus de forma muito satisfatória. Tivemos óbitos, sim. A última posição que eu tenho são 47, tivemos infectados quase 1.300, mas somos um dos 4 melhores estados do Brasil hoje. Estamos perdendo apenas para Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que proporcionalmente tem menos casos e menos óbitos. E essa diferença entre regiões
nos deixa com uma certa segurança. Por quê? Porque é possível, em primeiro lugar, você fazer o transporte de pacientes e, em segundo lugar, transportar equipamentos, principalmente os respiradores. Hoje, em Minas Gerais, nós temos apenas 3% dos leitos de UTIs ocupados com pacientes do coronavírus e estão disponíveis 50%. Então, a nossa situação é de muita segurança, mas os prefeitos estarão sendo monitorados e orientados constantemente sobre a situação da sua região. Sabemos que Teófilo Otoni, as cidades do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha, do noroeste de Minas, são regiões que realmente há uma maior carência de leitos de UTI. E esses prefeitos deverão estar tomando precauções adicionais para estar enfrentando essa situação. Bom dia, governador João Henrique do Vale, um prazer conversar com você novamente. Governador, você falando da ocupação dos leitos, 50% em Minas Gerais. Ontem saiu um dado de Belo Horizonte de 96% de ocupação nos leitos em Belo Horizonte. E a gente sabe que muitas cidades do interior, moradores vêm para a capital mineira para ser atendidas. E essa ocupação de 96% dos leitos na capital é uma preocupação e tem algum plano do governo para evitar o colapso? João Henrique, eu gostaria que a imprensa fizesse uma averiguação mais detalhada. Essa informação chegou até mim. Talvez, por alguma ordem administrativa, os hospitais municipais concentraram internações em um hospital municipal e um hospital ficou com essa concentração de pacientes. Não faz, para mim, nenhum sentido. Na minha opinião, é um fato que tem que ser mais bem esclarecido e me parece que são informações muito superficiais as apuradas até agora. De um modo geral, eu posso te assegurar que no estado como um todo, nós estamos ocupando 3% de 50%. Me estranha muito que Belo Horizonte, que eu sei que há uma maior concentração de casos, mas está longe de estar com um problema como nós estamos vendo em algumas grandes cidades do Brasil, em alguns estados. Está muito longe disso. Talvez tenha tido algum encaminhamento que levou a essa situação. Governador, ainda falando um pouco sobre Belo Horizonte, nós sabemos dessa realidade de que Belo Horizonte é um apoio a muitas cidades e o senhor mesmo disse que talvez Belo Horizonte seja a última cidade a flexibilizar pelo número de casos, pelo tamanho que tem a cidade. Como a gente pode entender, então, que políticas possam ser feitas nesse cinturão metropolitano para evitar que Belo Horizonte, que já será sobrecarregada pela maior demografia e por suas características, evitar que haja uma saturação de outros pacientes colocados em Belo Horizonte? Paulo, nós reativamos leitos de UTIs, leitos de enfermaria em todas as regiões do estado. Em Belo Horizonte, nós fizemos o hospital de campanha, que inclusive essa semana está sendo finalizado com 800 leitos. E melhor do que um hospital de campanha é você ter leito dentro de unidades hospitalares, porque ali você tem toda uma infraestrutura de exames complementares, de lavanderia, etc., que acabam proporcionando um atendimento melhor. E nós robustecemos essa quantidade de leitos e de UTIs em todas as regiões do estado, porque muitos hospitais tinham leitos desativados, tinham alas que não estavam funcionando. Essa situação de recorrer a Belo Horizonte, para alguns casos, sempre aconteceu historicamente, principalmente em casos de maior complexidade. E te diria que o coronavírus não demanda uma complexidade tão grande. Vai ser talvez muito mais viável, caso o interior venha precisar, até o momento não, nós levarmos respiradores para atender esse público que está lá. Governador Lucas, vários testes e pesquisas têm sido feitos no Brasil no combate realmente à Covid-19. A UFMG aí também
integrando alguns testes. Como é que tá aí o balanço do governo dessas pesquisas que têm sido realizadas do combate à Covid aqui no estado e aquela terapia de plasma sanguíneo que foi iniciada em outros estados essa semana? Como é que está a situação em Minas nesse sentido? Seria extremamente bem-vindo nesse momento qualquer notícia de um medicamento que tratasse a Covid de forma eficaz. É aquilo que os pesquisadores têm procurado. Uma vacina também, eu penso que vai ser questão de tempo para poder ser descoberta. A vacina, segundo já me informaram, vai levar um tempo maior. Mas essa questão do plasma parece que é bem promissora. Sei que os pesquisadores estão atuando e estou otimista com relação a isso. Eu não sou da área da saúde, nunca fui nenhum cientista, mas as informações que eu tenho são bastante animadoras. Mas eu te diria que em Minas, se Deus quiser, nós vamos vencer a guerra do coronavírus antes de que esses medicamentos ou vacina fiquem prontos, porque eu estou dizendo que nós estamos indo já para aquele lugar dentro do túnel que você já começa a ver a luz da saída. Uhum. O número de casos nos últimos 7 dias ficou estável, uma média de 55 casos por dia, e o número de óbitos também ficou estável, 2,5. Então eu posso dizer que nós já conseguimos nivelar a curva em Minas, o que é um ótimo sinal. Essas medidas de reativação estão sendo feitas com extremo critério, segurança, como eu disse, e muitas vão até aumentar a segurança que já existia, porque muita coisa estava sendo liberada sem critério. Mas qualquer descoberta será extremamente bem-vinda, porque o vírus vai continuar entre nós. Eu falo que nós não vamos voltar a viver como nós vivíamos até março desse ano. O vírus vai ficar aqui 6 meses, 1 ano, e nós vamos ter de continuar adotando medidas preventivas, porque por mais que façamos, o vírus vai permanecer infectando uma ou outra pessoa ainda. Governador, 2 perguntas. A primeira delas, o senhor está anunciando agora um plano que vai ser um oriente para a flexibilização dessa quarentena para os prefeitos de Minas Gerais. Num primeiro momento, o senhor poderia nos adiantar o que são os primeiros impactos nesse crescer do plano e quais seriam os últimos a serem impactados? E também uma outra questão, havendo mudança na leitura que se faz da situação da segurança e da saúde, haverá uma reversão desse plano? Paulo, vamos começar pela última. Esse plano realmente prevê 3 cenários. Ele prevê que a reativação gradual, criteriosa, pode continuar, ter uma segunda onda se a primeira mostrar que não houve alterações na curva de infectados, de óbitos. Ele pode ficar estacionado, ou seja, fica só naquilo, e pode ter uma reversão também, caso nós venhamos, o que eu acho que é pouco provável, a verificar que a curva começou a ter um crescimento e a ir para aquele rumo que é o que nós não queremos. Então, é algo totalmente reversível, dependendo daquilo que nós venhamos a observar. E sobre o outro ponto, o que eu tenho a comentar é o seguinte: nós estaremos liberando prioritariamente na primeira onda aquelas atividades onde o risco de contágio é menor. Nós estamos olhando muito o risco, tanto para o patrão, para o empregado, quanto para o cliente, e vai ficar para um último momento aquelas atividades onde há uma aglomeração muito grande e o risco aumenta substancialmente. Uma das últimas atividades a serem liberadas, com certeza, seria estádio de futebol, casa de shows, aonde nós temos a presença num espaço pequeno de centenas ou de milhares de pessoas. E as primeiras a serem liberadas são aquelas aonde as pessoas ficam mais distantes e o risco de contágio acaba reduzindo drasticamente. Em linhas
gerais, o raciocínio vai bem nesse contexto. Governador, já temos uma data para essa reabertura? A gente pode fazer uma previsão? Como eu disse, a reabertura está a critério de cada prefeito. Eu estive agora mais cedo em Betim, inclusive me encontrei com o prefeito Medioli. A cidade, desde ontem, está praticamente com a maioria dos estabelecimentos comerciais, industriais já funcionando. E ele me contando que adotou uma série de medidas, uma delas que eu achei muito inteligente, estabelecimentos onde havia assentos para as pessoas assentarem e aguardar atendimento, ele mandou eliminar, porque o assento realmente é um lugar de contágio. A pessoa encosta parte do corpo e acaba facilitando a propagação do vírus. Mas o prefeito Medioli adotou uma posição. O prefeito de Contagem tem uma posição diferente, o de Belo Horizonte tem outra. Então, fica a cargo de cada prefeito estar vendo o que é melhor para a sua cidade, mas eu gosto muito de comentar que no interior, os prefeitos têm uma vantagem muito grande, principalmente aqueles das pequenas cidades, que são cidades onde sequer, muitas vezes, tem transporte público, de tão pequenas. As pessoas vão trabalhar a pé ou então de bicicleta. E não há nenhum tipo de aglomeração. E na maioria dessas cidades, em Minas Gerais, no interior, não há sequer um caso de contágio e menos ainda de óbito. Então, esses prefeitos terão muito mais facilidade em estar fazendo essa reativação do que um prefeito de uma grande cidade onde há transporte público, às vezes até metrô, como Belo Horizonte. Bom, governador, para a gente finalizar essa conversa, o senhor está cedendo aí um espaço do seu tempo, a gente sabe que sua agenda está bastante ocupada, até porque daqui a pouquinho o senhor fará uma coletiva colocando esse plano detalhadamente, mas duas questões que eu gostaria de finalizar com o senhor. A primeira, com relação ao salário dos servidores. Ontem o secretário Gustavo Barbosa esteve na Assembleia, falou a respeito disso, queria saber qual é a posição do governador. E a segunda pergunta, o prejuízo, o déficit fiscal, que certamente ficará no Estado com o menor volume de impostos pagos nesse período de quarentena. Como é que vai se fazer para equacionar essa questão? Paulo, com relação à primeira pergunta, amanhã, sexta-feira, nós estaremos divulgando a data do pagamento da última segunda parcela do funcionalismo público. Então, amanhã, essa data está sendo divulgada. A Secretaria da Fazenda já apontou que vai ser possível pagar, ficou só de ver a data. E vale lembrar que esse mês de abril, nós só conseguimos passar o mês numa semi-normalidade porque nós tivemos um recebimento adicional de 782 milhões de um antigo devedor do Benge, que depois de 20 e tantos anos acabou pagando, o Estado acabou recebendo esse valor bastante substancial e que nos ajudou num momento de extrema necessidade. O que eu quero mencionar é o seguinte: durante o mês de março, as atividades econômicas operaram normalmente até o dia 22. Isso fez com que a queda na arrecadação de abril, porque os impostos sempre são pagos no mês seguinte, ocorresse, mas não de forma tão acentuada. Nesse mês de abril, nós tivemos, está previsto uma queda na arrecadação da ordem de 25%, mas no mês de maio, em que nós vamos estar arrecadando os valores referente à atividade que foi exercida no mês de abril, nós estamos projetando uma queda muito maior, porque durante o mês de abril ficou praticamente tudo fechado, e essa queda pode ir até 40%, 50%, não sabemos ainda. E aí, realmente, mesmo que o número seja 40 ou 50, independe, nós não vamos ter essa entrada extraordinária como aconteceu esse mês, e com essa queda, nós não vamos ter condição de fecharmos as contas. Nós já éramos uma família que ganhava 5 mil por mês e gastava 7 mil.
Agora nós estamos sendo uma família que está gastando 8 mil por causa do coronavírus e que em vez de ganhar 5, está ganhando 3. Então a situação vai ficar muito mais crítica do que foi esse mês. Eu continuo contando com o governo federal, que está em discussão no Congresso, essa questão de recompor parte da perda do ICMS. Essa situação não é exclusiva de Minas, apesar daqui ser mais grave do que em outros estados. Mas sem essa ajuda do governo federal, nós não vamos ter como efetuar os pagamentos que o Estado precisa. E aí eu estou falando de tudo, folha de pagamento, fornecedores, etc. Aposentados, porque infelizmente o dinheiro não existe. O Estado não tem nenhum tipo de reserva e nem tem acesso a nenhuma linha de crédito. Então, nós dependemos exclusivamente da receita tributária para efetuarmos todos os pagamentos. Estamos muito preocupados e fazendo tudo o que é possível. Mas, numa situação como essa, sem uma ajuda externa, não vai ser viável. Governador, a gente sabe que você pegou o Estado com uma grande dívida, conseguiu, já fazendo o parcelamento do salário dos servidores, chegaram a anunciar até o pagamento integral, mas vocês passaram por Brumadinho, que atrapalhou esses planos, e agora essa pandemia. Como é que está sendo esse desafio, novamente, de tentar colocar nos trilhos essa economia aqui em Minas? Todos nós, em nossas vidas, passamos por desafios. Como eu já tenho 55 anos, venho do setor privado, eu já passei por bastantes desafios, vejo que esse talvez seja um dos maiores deles, e o pior de tudo é que ele envolve vidas, né? Quando você passa por desafios que envolvem somente problemas financeiros, ele tem uma gravidade. Quando envolve vidas, tem outra gravidade. Mas eu gosto muito de dizer que o Brasil, de um modo geral, está passando por essa crise do coronavírus muito melhor do que outros países. O Brasil ontem atingiu coisa de 2.200 óbitos. Esse número é um número de óbitos que os Estados Unidos está fazendo em 15, 20 horas. É o que o Brasil acumulou em mais de 60 dias. E isso ninguém fala. Então há um certo exagero de que o Brasil está com uma pandemia tão grave quanto outros países. É grave, sim, não resta dúvida, mas em outros países, eu não sei por que motivo, nem os cientistas sabem, a pandemia afetou muito mais em questão de casos e de óbitos. O Brasil talvez tenha agido rápido e por isso está sendo menos afetado. E Minas, dentro do contexto do Brasil, como eu mencionei no começo da entrevista, está indo muito bem. Nós somos hoje o 4º melhor estado em número de casos e em número de óbitos por 100 mil habitantes. Somente 3% dos leitos de UTIs ocupados. Então nós estamos passando por essa crise de uma maneira que eu diria bastante segura. Ninguém aqui vai falecer por falta de leito, que geralmente é o maior problema, porque nós temos uma infraestrutura de saúde que foi robustecida e que vai dar sustentação até o final da crise. Mas não podemos relaxar, temos de estar atentos. Qualquer relaxamento, deixar de usar a máscara, deixar de fazer o isolamento quando for possível fazê-lo, não é algo que eu recomendo de forma alguma. Mas é mais uma crise, é mais o aprendizado. Todo mineiro vai sair pensando diferente. Nós vamos mudar os nossos hábitos daqui por diante, vamos tomar mais cuidado com tudo que nós encostamos, quando nos aproximarmos de alguém que está tossindo. Hoje é o coronavírus, mas amanhã pode ser uma gripe que vai te dar febre, que vai te deixar de cama por alguns dias, e nós tomamos ciência de que essa transmissão de vírus, de gripe, etc., é muito mais fácil do que nós podemos imaginar. E vamos passar, eu vejo, a colher alguns ganhos, apesar do custo tão alto.
nas últimas semanas, mais do que em qualquer época da minha vida, eu fiz mais videoconferências do que imaginava e já tinha feito na minha vida, e isso demonstra que muitas vezes nós podemos, como o Paulo está aí em casa, está trabalhando de casa, não precisar viajar. Então vai ser um tempo de mudança de hábitos, um tempo de aprendizado também. Tudo tem alguma coisa de positivo e a crise, apesar de tudo, vai ter isso. Mas eu gosto de dizer, a crise está deixando todos nós mais pobres. Infelizmente, isso é uma verdade inegável. Todos vamos sair da crise numa situação em que teremos menos do que tínhamos lá no início de março. Governador Romeu Zema, muito obrigado por ter atendido esse nosso convite da 98. A nossa função é sempre informar, a nossa função é sempre trazer todas as notícias, detalhes, dados e informação para que o nosso ouvinte, para que o nosso espectador da live, dos outros canais, possam tirar as suas conclusões e, no caso, por exemplo, dessa pandemia, até proteger-se, reservar-se, preservar-se, para que possamos sair de mais esse problema de uma maneira mais fortalecida. Muito obrigado por nos ter atendido, um ótimo dia para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, um bom dia, Paulo, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, foi um grande prazer estar com vocês novamente.